Muito obrigada. Antes de mais, muito boa tarde a todos quantos estão aqui presentes e aos que estão a ouvir e a ver em casa. Antes de mais, também queria agradecer e mais uma vez também felicitar o Centro de Estudo de História Religiosa por estas iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas e que são de todo relevantes, completamente relevantes para a preservação e o conhecimento e a divulgação dos patrimónios arquivísticos que existem nas mais diversas instituições, nomeadamente aqui diz respeito às instituições que de alguma forma estão ligadas à rede de instituições de arquivos religiosos. E passava sem demora para a primeira apresentação. Portanto, neste primeiro, o programa está dividido, são 5 comunicações ao todo e teremos um pequeno intervalo no meio. Portanto, esta primeira parte serão 3 comunicações. A primeira comunicação vai ser apresentada pela Anabela Costa. A Anabela é licenciada em Português e História, tanto formação educacional pela Faculdade de Letras da Universidade Católica Portuguesa e em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A instituição também completou o mestrado em Ciência da Informação e onde atualmente frequenta o doutoramento na mesma área. É arquivista desde 2007, tendo trabalhado em arquivos e projetos de tratamento, salvaguarda e difusão de documentação e informação de instituições públicas e privadas. Desde 2017, exerce funções técnica superior arquivista no Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, em Portugal. A sua comunicação intitula-se Arquivo Histórico do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, em Portugal, muito além de um arquivo religioso. Passo a palavra à Anabela, que tem cerca de 20 minutos para fazer a sua comunicação. Muito obrigada. Boa tarde. Antes de mais, agradecer ao Centro de História Religiosa e ao Dr. Mundo deste convite e à Universidade do Coração de Maria por me permitir estar aqui hoje. Esta comunicação, como já foi referido, tem o tipo de arquivo histórico do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria em Portugal, muito além do arquivo religioso. Quando eu recebi este convite e pensei no que fazer para esta apresentação, achei que, para além de vir apresentar este arquivo e as religiosas do Sagrado Coração de Maria, eu também desconstruir um bocadinho o preconceito que existe em relação aos arquivos religiosos, que só servem para aprender a história da instituição que os produz, ou então para estudar o fenómeno ou os factos religiosos. Ele também serve para estudar outro tipo de fenómenos, e é isso que eu gostaria de mostrar hoje aqui e espero conseguir. Então, antes de mais, deixe-me fazer as devidas apresentações e apresentar o meu instituto e o meu. O Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria é um instituto de vida consagrada, fundado em 1849 pelo Venerável Padre Jean Gaillac, Pedramar de Sargento. Em Portugal, as religiosas estão desde 1871, tendo começado a sua presença no nosso país através do Porto. E através do Porto, elas projetaram-se um pouco do norte do país. Viseu, Chaves, Braga e Penafiel, salvo erro. Em 1904 foi instituída a província portuguesa. Então, este esquema de expansão e projeção das religiosas do Sagrado Coração de Maria e dos seus colégios associados à educação feminina foi interrompido em 1910 com a implantação da República, que obrigou as religiosas ao exílio em Tui, em 1911. Em 1911 e em Tui, elas dão vazão outra vez à sua missão, construindo um colégio e restabelecendo o seu noticiário. Regressam a Portugal em 1920, mais especificamente para Espinho, onde fundam um colégio para meninas e um respectivo patronato. E saindo definitivamente de Tui em 1933. Em 1952, as religiosas expandem a sua missão e levam-no até Moçambique, onde também fundam colégios e patronatos e dão apoio a mulheres e a crianças. Em 1982, há uma nova missão em África, desta vez no Mali. Em 1997, as religiosas
têm a sensação de que é preciso preservar toda esta memória, toda esta atividade, toda esta história e fundam aquilo que é o Grupo Arquivo. Este grupo era fundado por religiosos do Sagrado Coração de Maria, só irmãs, não havia leigos, que implementaram uma série de ações junto das comunidades locais para recolha e corrigir documentação dessas mesmas comunidades. Da ação deste grupo, entre 2000 e 2010, foram constituídos dois grupos documentais extremamente importantes para o que é hoje o Arquivo Histórico. É a coleção História e Pontos, da província portuguesa, e a coleção de História de documentos para a missão de Moçambique e para a região de Moçambique. Estas duas coleções são, efetivamente, o início daquilo que é o Arquivo Histórico do Instituto das Religiões Sagradas da Alfândega. O início do século XXI é para continuar a haver uma expansão da missão. O Instituto em si, a província, vai até o Malai, em 2013. No que diz respeito ao arquivo, essa expansão estabelece-se em 2016, com o estabelecimento do arquivo histórico no Solar da Torre, em Braga, que é ainda onde hoje funciona. Em 2017, inicia-se o tratamento arquivístico, a preservação da documentação e comunicação da informação deste arquivo, sobretudo por três grandes conjuntos documentais que estão lá na comunidade. A coleção História de Pontos, já vos falei, a coleção de documentos para a missão de Moçambique e o fundo da própria província, que entretanto foi transferido de Lisboa, da Casa Provincial, para Braga. Em 2022, dá-se a incorporação do fundo da vice-província francesa. As religiosas decidiram, a nível internacional, fechar a casa-mãe, que era em Béziers, França, e então essa documentação, parte dela veio para Portugal e está neste momento em tratamento. Em 2023, resolvemos ter presença na web, e foi então, que fizemos a nossa página web do Arquivo Histórico das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Nesta página, como podem ver, tem uma pequena história do nosso arquivo, os contactos, o horário de funcionamento, como é que podem aceder ao arquivo, o nosso regulamento, alguns instrumentos de descrição arquivística e também já, através do Atom, o catálogo do Fundo da Província Portuguesa, disponível já através do Atom. O arquivo já tem uma presença digital, através de uma página. Essa página está alocada ao portal do Sagrado Coração de Maria em Portugal, aí ao menu de Património Cultural, Arquivo Histórico, e cá estamos nós. Nessa página há as informações básicas para aceder e para conhecer o nosso arquivo, nomeadamente os contactos, o horário, o regulamento. O arquivo está aberto a todos, crentes e não crentes, leigos ou religiosos, está aberto a todos, e também já tem alguns instrumentos de descrição arquivística, nomeadamente, como eu estava a dizer, espero que estejam todos a ver agora, nomeadamente o fundo da província, o catálogo do fundo da província, que já está informatizado e pode ser consultado online. Então, esta é a nossa presença digital desde 2023. Em 2024, aderimos à rede de arquivos de história religiosa, não sei se conhecem, e pusemos também, como disse, em 2024, online o catálogo do nosso fundo da província, que já vos mostrei. Em 2025, a província portuguesa, hoje a área de Portugal, está presente em Braga, em Coimbra, na Costa Nova, em Famalicão, em Fátima, em Guimarães, em Lisboa, em Porto. E a sua missão continua a ser a mesma. A educação e formação de mulheres e crianças, hoje também de homens e de rapazes, e a assistência social, e a assistência paroquial, a assistência pastoral e a presença junto de comunidades vulneráveis e que necessitam do apoio das religiosas do Sagrado Coração. De respeito ao arquivo, entre 2025, final de 2025 e o início de 2026, estamos a pensar fazer a digitalização de alguma documentação do fundo da província para poder disponibilizar online junto
aquela descrição que já temos do ano. Deixem-nos mostrar a minha documentação e os nossos. Primeiro gostaria de vos falar da documentação dos capítulos, gerais, provinciais ou regionais. Os capítulos são o maior órgão de decisão do Instituto. E eles regem toda a vida do Instituto, desde o nível internacional até ao nível local. Esta documentação permite conhecer a estrutura do Instituto, a sua missão, a adaptação dessa missão ao contexto histórico e sociológico e tudo isso. Por exemplo, temos as disposições finais dos capítulos gerais, que normalmente regem a vida do Instituto durante um período longo de anos e adaptam a missão. Continua a ser a mesma, primordial, a educação e a formação e a assistência social, e adaptam essa missão aos grupos atuais. Essa figura, a primeira figura que aí tem, das disposições do capítulo geral 1968-69, é particularmente relevante, tudo para a história da Igreja, porque é um capítulo que teve lugar imediatamente seguido ao Concílio Ecuménico do Vaticano II. Então, este capítulo foi aquele que gestionou tudo para adaptar o Instituto às novas regras ecuménicas que saíram desse concílio. E então foi um capítulo longo, cansativo, de questionamento, de adaptação, e tem muita documentação que nos permite conhecer não só a adaptação do Instituto a estas novas, como a história da própria Igreja e como é que estas revoluções do Vaticano II foram sentidas neste Instituto, e também a adaptação das irmãs a estas novas regras, porque mudar é muito fácil, nós achamos sempre que mudar é bom, mas na realidade nós desistimos à mudança. Então, estas disposições finais dos capítulos, este particularmente é muito importante. Depois, nos capítulos, há sempre a apresentar relatórios. Relatórios do estado material, relatórios do estado material das comunidades, relatórios das vocações, relatórios do que é que correu bem, o que é que não correu tão bem na missão, o que adaptar, o que melhorar. Então, estes capítulos têm também os relatórios que são muitas vezes, não só com este tipo de informação, mas apresentam também informação da realidade local destas religiosas. Ou seja, são também muito importantes para conhecer a história local. Porque estas religiosas vão conhecer o outro, são implementadas em comunidades, têm uma história própria. Então, é também muito importante para a investigação da história local, não só das comunidades. Para além disso, temos as datas das sessões, onde tudo fica resolvido. São também muito importantes este tipo de documentação e permitem-nos conhecer não só quem está presente e as resoluções que no final foram aceitas e as que não foram aceitas, mas também nos permite conhecer, por exemplo, a espiritualidade do Instituto através da liturgia e da agenda que é seguida nestes mesmos capítulos. Há sempre uma parte espiritual, de meditação, de reza, de liturgia, e há muitas, a escolha dos textos para essa liturgia, dos cânticos, também é possível conhecer as coisas. Também uma outra documentação que aparece nos capítulos são as listas das capitulantes. E aqui nós conhecemos estas mulheres, os ministérios que estão associados em determinada altura, sendo muito importante também para a história do Instituto, para o conhecimento destas mulheres e até para a história da família. Estas listas são muitas vezes consultadas para pessoas que fazem genealogia e história da família. Então, também queria-vos falar da documentação das comunidades locais. As comunidades locais, eu gosto de chamar, são a força motriz do Instituto. São elas que estão efetivamente junto das pessoas. Convivem com elas todos os dias, que sabem os seus problemas, as suas angústias. Então, esta documentação é também muito rica e muito importante. Temos, por exemplo, aí nessas duas figuras, uma licença para abrir um patronato em Viseu e uma licença para fechar uma comunidade. Esta documentação permite não só fazer a história e valorizar estas comunidades, conhecê-las, quais são os seus ministérios. Por exemplo, um patronato funciona ligeiramente diferente de uma comunidade que está associada ao Ministério Pastoral ou Paroquial. Esta documentação é muito importante também
para a história do Instituto e das comunidades locais, da história local onde estão estas comunidades inseridas. Temos também as fichas das comunidades, que listam não só as superiores de cada comunidade em determinado período, mas também os ministérios que lhes estão associados. Por exemplo, o Colégio de Braga, que vem aí na primeira figura, lista os tipos de cursos que são ministrados, lista se tem ou não tem um patronato associado. Normalmente os colégios tinham um patronato sempre associado, uma escola gratuita. E este é só tão importante, lá está, para a história das comunidades do Sagrado Coração de Maria, mas também para a história da educação em Portugal, para a história da educação feminina em Portugal, tanto das elites como das classes mais pobres. Há aqui todo um manancial de informação a explorar. Ainda nas comunidades locais, os projetos comunitários, que são a primeira figura que vem aqui. O que é que são os projetos comunitários? Anualmente, no início do ano letivo, em setembro, agosto, as comunidades locais são convidadas a fazer o seu projeto para esse ano. E o que é que elas fazem? Elas têm que dizer, dentro daquilo que são os parâmetros que saíram do capítulo potencial, do capítulo geral, que é a missão do Instituto e a adaptação dela à determinada localidade, saber o que é que vão fazer. Estes projetos são muito importantes, eles elencam os objetivos da comunidade para esse ano e depois eles até são avaliados. Existe um relatório de avaliação dos projetos para saber o que é o melhor, aquilo que deve ser adaptado ou não. São também muito importantes para a história local, porque eles muitas vezes têm ações direcionadas para as comunidades onde estas religiosas estão inseridas, e para a pastoral que elas seguem. Por último, quero também apresentar-vos os análises ou as crónicas das comunidades. São um registro, deveria ser diário, mas alguns são diários, outros são mensais, outros são quando as irmãs podiam. Estes anais ou crónicas, aí têm em Parana, no Mali, que são muito importantes porque eles registram tudo o que acontece de importante da comunidade. Se alguém ficou doente, se alguém foi ao médico, se houve uma visita pastoral do bispo ou da superiora provincial, mas também, e mais uma vez aqui, a história local, a relação das religiosas com as comunidades onde estão inseridas. Esta no Mali era especialmente interessante porque era uma comunidade que estava, mais uma vez, na missão primordial para a educação e formação de mulheres e crianças, neste caso até ligadas à saúde, mas também promovia, por exemplo, ações de formação contra a mutilação genital feminina, e também há registros de um dispensário para a promoção da saúde da mulher, mas depois também da própria localidade local, não se fechava só à saúde da mulher. E, por último, também registros, eles registavam problemas como problemas especiais, a seca. Este ano não choveu, então a população está com fome, vamos arranjar recursos para poder ajudar esta pessoa. Há tudo aqui, mais uma vez, uma relação com a história local que também é preciso ter em conta. Das comunidades locais, passamos para a correspondência. A correspondência deste Instituto é muito rica e muito variada. 3 minutos, né? Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos? Sim. É muito rica e variada. E ela estabelece as relações, ela ilustra as relações entre as religiosas e os poderes civis e eclesiásticos, mas também, sobretudo aqui gostaria de falar das cartas circulares, sobretudo da superiora provincial, que falam muito da espiritualidade destas irmãs, mas também, e não só. É que vem aí a segunda carta circular, a segunda 26, que é uma carta circular da superiora provincial, que tem muito a ver com tempos litúrgicos. Sempre que havia o Natal, a Páscoa ou, por exemplo, a festa do Sagrado Coração de Maria, a superiora mandava uma carta a todas as comunidades para explicar a vivência que deviam ter nesses tempos, como deviam viver esses tempos. Ou seja, há aqui informação sobre a espiritualidade do Instituto.
Mas há também informação sobre a história nacional. Essas cartas que vêm aí, as duas primeiras, 27 e 28, são circulares que na altura a irmã Maria Luceu Neto Brandão, que era superiora, mandou por ocasião do 25 de abril de 1974. Na primeira, ela diz às irmãs que devem ficar contentes com a implementação da democracia. A democracia e a liberdade são extremamente importantes. Ela incentiva as irmãs a abraçarem isso e a ficarem contentes. Compreendendo que elas possam ter receios deste novo tempo, mas que não devem ter. E, sobretudo, uma coisa muito interessante e que está muito ligada ao tempo que hoje vivemos, ela diz: não ouçam boatos. Se querem saber o que se passa, vão a fontes fidedignas, à imprensa e à rádio. Ou seja, já estamos aqui a falar de não irem à desinformação dos boatos ou dos rumores. A segunda carta, ainda dentro do contexto da Abril, é agora a irmã a dizer às irmãs que estão em Moçambique a dizer que está preocupadas com elas, obviamente, toda a situação, mas que se elas quiserem vir, venham, e se quiserem ficar e continuar a missão, que fiquem. Ou seja, há uma liberdade de movimentos aqui e é também o explicar alguma situação da política que acontecia na altura. A terceira carta, da figura 29, já é a superiora regional de Moçambique a exultar as irmãs a ficarem contentes pela independência que estava muito perto, em junho de 75, e elas dizem: bem a independência, e não há nada mais bonito que um povo que é muito independente. Isso há aqui também manancial para a história contemporânea de Portugal e de Moçambique. Depois os livros de matrículas, que têm muito a ver com a genealogia e com a história da família. Estes livros, sempre que uma mulher sentia que tinha vocação para ser religiosa do Sagrado Coração de Maria, era matriculada nestes livros. Onde o seu nome, o nome da região, tem informação sobre a data de nascimento, filiação, batismo, os votos, qual é o local de morte. Então, é muito importante, não só para o estudo, por exemplo, de vocações e mais tarde da secularização da sociedade, mas também para a história da família e para a genealogia. O seguimento, as atas de cerimónias são também elas muito importantes para a genealogia e mostram também a espiritualidade destas irmãs. Por último, a fotografia. As irmãs documentam também muito as suas atividades através da fotografia. E todas as atividades, tanto das alunas ou mesmo da própria vivência das irmãs. Como podem ver nas duas primeiras fotografias, temos uma tomada de hábito, temos as irmãs noviças a jogarem basquetebol, um noviciado, sim, elas jogavam basquetebol e badminton, não sei se jogavam futebol, mas jogavam, depois. Vemos nas fotografias do meio, seja a escola do patronato, dos patronatos, o cima é em Limana, embaixo é em Braga, também. E na última fotografia, as meninas do Colégio de Porto Alegre a fazerem ginástica. Essa fotografia está muito presente como documento também da espiritualidade e da história desta vida. Mas ela também deve ser vista como processo artístico e de autonomia. E as irmãs do Sagrado Coração de Maria têm um acervo. Sim, tudo. As irmãs do Sagrado Coração de Maria têm um seu acervo de fotografia de vários fotógrafos importantes da nossa praça. Nomeadamente, a Celina Azevedo, de Braga, que tirou fotografias a tudo o que diz respeito às comunidades de Braga. Aí aparecem as meninas do patronato a aprender a ler e a escrever. E as noviças a jogar badminton. Não parece que não se vê bem, mas elas estão a jogar badminton. Então, as fotografias desse livro às vezes, tá? No Porto, as irmãs trabalharam muito com o teólogo Diego. Temos aí a irmã mostrar a imagem do Sagrado Coração de Maria às meninas do colégio. E temos, num encontro de institutos femininos que aconteceu em 1960, salvo erro, no Colégio do Porto, a irmã Maria do Sacrário do Vinho a ensaiar o coro em cima de um banco. É uma fotografia da autor, uma fotografia de outro. Por último, temos também a Andrade da Rocha, de Lisboa,
um fotógrafo que também trabalhou muito aqui com as irmãs do Colégio de Lisboa, que fotografou as comunhões solenes do colégio, as procissões, mas também as visitas de estudo. A fotografia que vem aí, a segunda fotografia, é uma visita do estudo ao Lisboa. As alunas e a diretora do colégio foram visitar a Lisboa para aprenderem sobre engenharia. Vou terminar, vou mesmo terminar e queria só dizer-vos que, para além de tudo isto, história local, história contemporânea de Portugal, genealogia, história da família, espiritualidade das religiosas, história das religiosas do Sagrado Coração de Maria, história da Igreja, há também informações neste arquivo e em todos os arquivos religiosos, neste especialmente, dos sítios e das coisas mais inusitadas. O que vemos aí é o cartaz do filme Dez Mandamentos e a cena da filha de Faraó quando encontrou Moisés no Nilo. Mas posso-vos dizer que se houvesse um cataclismo e que deitasse fora a documentação dos filmes em Hollywood, no arquivo do Instituto das Religiosas Sagradas da Maria, havia uma prova em como este filme existiu. Elas não estão no enquadramento, mas quando foi filmada esta cena, havia religiosas do Sagrado Coração de Maria a assistir, não sei quantas, mas duas delas eram portuguesas, a Margarida Maria e a Luísa Fernandes. Posso provar, estou mesmo a acabar. Isto é uma carta circular que as irmãs, houve um conselho geral apoiado nessa altura, e as irmãs foram para os Estados Unidos, e houve uma grande troca de cartas circulares da Superiora Geral, a irmã Margarida Maria, com as irmãs que estavam em Portugal. Numa dessas cartas, ela diz, vou ver se consigo dizer, visitamos em Hollywood os estudos da Paramount, onde se fazem os filmes. Estão a fazer os 10 mandamentos e representam. Deixa eu ver se não consigo aumentar isto. Coisas da idade. Então, em Hollywood, os estudos da Paramount, onde se fazem os filmes. Estavam a fazer os 10 mandamentos. Representavam a cena do encontro de Moisés pela filha nas águas do Nilo. Quantos cenários, que trabalho, quanto tempo para produzir um filme? Este filme já foi feito há bastante anos. Dizem que deu 100 milhões de dólares. Agora vai ser demolido e vai vender ainda mais. Temos 100 mil. Obrigada.